Agora nós vamos falar sobre um problema que é realmente muito comum, que é a febre. Principalmente em crianças ou pessoas que estão doentes de alguma forma. Se você está com dengue, se você está com gripe, pneumonia, algum tipo de inflamação. Bom, de modo geral, a febre é o quê? Uma resposta do seu próprio organismo. O seu organismo está tentando resolver um problema infeccioso. E nesse processo ele eleva a pressão, eleva a temperatura corporal. Então assim, a febre de verdade é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É bom que você tenha febre, significa que o seu organismo está trabalhando. O problema seria se você não tivesse febre. Se a sua temperatura de 36 caísse para 35, seria um problema para correr para o hospital, porque você poderia estar morrendo. Baixar a temperatura corporal é muito pior do que subir a temperatura corporal. Então, se você tiver com uma criança com febre e ela está com 38 graus de febre, que bom. Se ela está com 39, que bom. Se ela está com 40, que bom, você consegue baixar. Agora, se ela tiver com 35 graus de febre, você deve correr para um atendimento médico, porque pode ser muito mais grave do que você imagina. Bom, muito bem. Para você tratar a febre, então, eu vou dizer o que eu faço, tá? Para eu tratar a febre dos meus filhos, por exemplo, antes de 38 graus e meio, eu nem mexo na criança. Deixa com febre. O organismo está trabalhando para resolver alguma coisa. Mas aí passou de 38,5 está 38,6. Nós vamos começar a tratar isso. Nós vamos tomar banho, o banho mais fresco possível. Isso vai baixar a temperatura corporal. Se a criança for bem pequena, você pode fazer, ou até crianças até uns 12 anos mais ou menos, compressa fria na testa, na virilha e nas axilas. São vários paninhos mesmo. Você vai molhando na água fria, põe na testa, põe na virilha, põe nas axilas. Isso vai baixando a temperatura corporal também. É muito eficiente, você não precisa dar nada para a criança. Isso baixa a temperatura dela de 38,5 para 37 com uma rapidez fantástica. Dá um banho, faz a compressa. Agora, bom, tudo bem, não estou conseguindo baixar, eu preciso baixar a temperatura do meu filho ou da pessoa que está sendo tratada. Vamos receitar um conjunto de plantas. Lembrando que essas plantas não são dipirona. Elas não são paracetamol, elas não vão, você não vai tomar agora um comprimido e em 15, 20 minutos você está tendo a baixa da sua temperatura. Você precisa fazer um tratamento continuado. Como que você faz isso? Com a sua tintura em mãos, você vai pegar a pessoa e você vai oferecer para ela 10 gotas da tintura em meio copo d'água, mas não de hora em hora, mas sim a cada 15 minutos. Vai tomar 10 gotas, 15 minutos depois 10 gotas, 15 minutos depois 10 gotas, 15 minutos depois 10 gotas, até que a temperatura corporal baixe. Tá? É dessa forma que você controla a febre. Não adianta dar uma vez e esperar que baixe, nem adianta dar tudo de uma vez e esperar que baixe. Você vai dando 10 gotas, 10 gotas, 10 gotas, 10 gotas. Se for uma criança pequena, você pode dar 5 gotas, 5 gotas, 5 gotas, 5 gotas, 5 gotas, até que a temperatura comece a baixar. Não abandonando nem a compressa fria, nem os banhos frios para ajudar a baixar a temperatura. É um trabalho de dedicação e requer muito controle emocional, porque a pessoa fica desesperada, bom, top é criança com paracetamol lá e pronto, resolve o problema dela. Mas se você quer tratar a saúde de maneira natural, você precisa ter equilíbrio emocional para lidar com a situação da febre sem se desesperar, certo? Muito bem. Quais são as plantas que vão ser recomendadas para o controle da febre? Primeiro, a pariparoba. A pariparoba, ou capeba, ela tem uma ação antitérmica muito eficiente. Pode usar o corpo da planta inteiro, tudo que está para fora da terra, você pode usar os talos, as folhas, os frutos, você pode utilizar para fazer essa tintura aí. E tem outras plantas também. A brilhantina, que é uma planta muito comum que nasce em qualquer quintal, em qualquer lugar, com certeza na sua casa, no seu condomínio, no seu prédio, também nasce brilhantina. Ela também tem uma ação antitérmica bem interessante, muito reputada como antitérmica. Exames de laboratório demonstram a atividade antitérmica dela, então vale a pena utilizar a brilhantina nesse medicamento também. O cambará e a folha de pitanga, então cambará e folha de pitanga, são duas plantas que também têm uma ação antitérmica muito relevante, vale a pena muito utilizar. Se você tiver o cambará, se você tiver a folha de pitanga, coloque na sua tintura para febre, que vale muito a pena. Lembrando que as plantas, cada uma ataca o problema de uma frente diferente, com um princípio ativo diferente. Por isso que é legal usar mais de uma planta, porque você tem uma ação múltipla sobre o problema. Por fim, a semente de moringa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar frente a frente com uma semente de moringa, mas a semente de moringa, quando você mastiga ela, você lembrará imediatamente como é mastigar um comprimido de paracetamol. É o mesmo sabor. É amargo, mas é eficiente. Então vale muito a pena. Na Índia, a medicina ayurvédica baixa febre com semente de moringa.
Então a gente pode usar esse potencial também. Consiga sementes de moringa, você consegue comprar na internet semente de moringa se não tiver disponível para você. Se você não tiver um pé de moringa, ou não tiver moringa perto de você, você pode comprar sementes de moringa na internet. Lave bem essas sementes, triture elas são muito fáceis de triturar, e faça o extrato alcoólico com elas também. Vai ser muito eficiente para tratar a febre. Então, se você usar esse conjunto de plantas, fizer uma tintura e oferecer dessa maneira como eu indiquei, com certeza você vai ter um bom resultado no controle das febres. É muito importante lembrar que crianças pequenas, até 1 ano, 2 anos, ou um pouquinho maior do que isso ainda, a gente não pode de maneira nenhuma deixar que a febre passe de 40, 41 graus, porque ela pode entrar em convulsão e pode ter dano cerebral. Então, por favor, eu estou dando a indicação aqui, mas se você não conseguir baixar a temperatura, recorra ao serviço médico para conseguir resolver esse problema. Mesmo pessoas adultas, né, a partir de 42 graus a gente começa a ter desnaturação das nossas proteínas, ou seja, o nosso corpo começa a se desestruturar molecularmente. Então é importante manter. Até 40 graus está tudo bem, você consegue controlar a temperatura. Se você perceber que não baixa, ou que você não está conseguindo baixar, ou que ainda está subindo a febre, então é importante buscar. Um auxiliar para o tratamento das febres é o anti-inflamatório. Dê o anti-inflamatório também, a tintura anti-inflamatória, dê em associação, porque se você está tendo febre é porque você está tendo uma inflamação ou uma infecção. Então, tratar a inflamação é importante para conseguir tratar a febre também. Então, faça o tratamento da febre e, paralelamente, ou intercaladamente, vá oferecendo um anti-inflamatório também para resolver o problema que gera a febre. Um problema muito comum que com certeza pode acontecer com qualquer pessoa é o caso das dores musculares, dos torcicolos e tudo mais. Um exercício exagerado ou um movimento mal feito pode gerar uma distensão muscular, uma dor muscular, um entorse, uma luxação, e a gente precisa ter alguma coisa para tratar aquilo ali. São 2 frentes para tratar. A primeira é com uma pomada, e a segunda é com uma tintura. Então você vai tratar topicamente a área com a pomada, mas também vai tomar a tintura internamente para ir resolvendo esse problema interno. Para a pomada, vou indicar um conjunto de ervas aqui, talvez você encontre outras ervas com boa eficiência, mas essas eu uso e recomendo que você use também. A primeira delas é a erva baleeira, que tem uma tradição secular de uso pelos caiçaras, principalmente aqui da região sudeste, como anti-inflamatório para questões musculares, articulares e tudo mais. Essa pomada vai servir não somente para músculos, mas também para as articulações. Uma dor articular também vai servir essa pomada. E a erva baleeira talvez seja o principal componente dela, precisa ter essa erva baleeira aí, porque é muito eficiente. A canela de velho também ajuda muito, porque ela é anti-inflamatório tópico, ela é analgésico tópico e vai ajudar também nessa condição aí da dor muscular. A hortelã é uma planta fantástica. Você pode colocar a hortelã na sua pomada, você pode colocar na sua tintura, ou você pode ter o óleo essencial de hortelã, a gente já falou sobre isso para dor de cabeça. Você pode ter o óleo essencial de hortelã, pingar na área e massagear. É muito eficiente também para as dores musculares. Por fim, 2 plantas que têm uma ação muito interessante nesse caso, uma delas é a vassourinha. Você vai usar a raiz da vassourinha, que é canforada, então ela tem uma ótima ação nesses casos e precisa de bastante vassourinha, a raiz dela não é muito grande, mas é uma planta que nasce bastante por aí. E a arnica, podendo ser tanto a arnica brasileira, que é o Solidago chilense, como você pode usar a arnica montana, que é a arnica inglesa, ou você pode usar a couve-cravinha, que é uma arnica que nasce em qualquer lugar aí pelo Brasil. Você encontra muito em áreas ruderais, assim, beiras de estrada, pracinha abandonada, aquelas coisas todas, terreno baldio. Nasce muito a couve-cravinha também e é uma planta muito eficiente para dores musculares. Lembrando que tanto qualquer tipo de arnica quanto a raiz de vassourinha não é recomendado o uso interno, porque pode causar algum tipo de intoxicação. Para a tintura, então, para as dores musculares, para ajudar no tratamento das dores musculares, você vai fazer uma tintura utilizando a primeira erva, é a macela. Macelinha, macela do campo, marcela. O pessoal faz travesseiro com ela é muito comum na região sudeste, na região sul do Brasil. Ela é muito comum em outras regiões um pouquinho mais difícil de encontrar, mas ela tem uma ação anti-inflamatória muscular fantástica. Então pessoas que passaram por muito exercício, por muito esforço, estão com os músculos inflamados, a macela é uma excelente pedida. A erva baleeira, que você vai usar na pomada também, para o uso na tintura também é excelente a erva baleeira, vale muito a pena colocar também por conta da ação anti-inflamatória dela, ela também vai atuar sobre a musculatura inflamada.
Também nessa tintura você pode incluir o mentruz. O mentruz tem uma ação fantástica e você pode consumir no mentruz tanto na forma de salada como nessa forma de tintura. Tá? Você pode comer, o mentruz é uma planta alimentícia não convencional, você pode comer ele na forma de salada também. O Coronopus didymus, tá? Procura lá no guia de identificação de plantas, vocês vão encontrar ele lá. E tem uma ação para luxações e tudo mais, até mesmo para ossos quebrados, ele é muito eficiente, tá? Então vale muito a pena usar o mentruz. Junto com o mentruz, nós temos a olguinha. A olga também é uma planta, uma margaridinha, a gente já falou dela para dores de cabeça, mas ela tem uma ação para dores musculares muito interessante também, vale muito a pena usar a olguinha. A raiz de samambaia grande, também chamada de rabo de caxinguelê, a raiz é um rizoma, na verdade, todo peludinho, ela pode subir em árvore, subir em muro, arrastar pelo chão. É uma samambaia com a folha bem grande. Você usa o rizoma dela, rala esse rizoma, tira os pelos dele, porque ele tem bastante tricomas na raiz, raspa aquela parte, rala ele e faz a tintura também. É excelente como protetor muscular, como anti-inflamatório muscular, utilizado até por atletas de alta performance para evitar as dores musculares depois dos treinos. Por fim, a mutamba. A mutamba também tem uma ação muito interessante como relaxante muscular, anti-inflamatório muscular. Vale a pena utilizar a mutamba também, se você já foi atrás da mutamba para os problemas estomacais. Pegue mais um pouco de mutamba para fazer a sua tintura para os problemas musculares também. Bom, essas são algumas das sugestões para os problemas talvez mais comuns que podem acontecer no dia a dia das pessoas. Então vale muito a pena ter essas tinturas, essas pomadas disponíveis. A gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Então, para não ter que sair desesperado para resolver algum problema ou numa hora de madrugada, é importante ter essa farmácia bem organizada e de fácil acesso para você. Agora nós vamos falar sobre outro tema, que é as plantas antinociceptivas ou plantas analgésicas. São aquelas plantas que eliminam ou reduzem a sensação de dor no nosso organismo. Elas são muito úteis, por exemplo, no pós-operatório, né, em caso de pessoas que sofreram cirurgia, tirou um dente, apêndice e tudo mais. Você tem um processo de dor ali naquela área logo depois da cirurgia. Então a gente vai falar de um conjunto de plantas que pode ajudar na redução da sensação de dor aí nesses processos. A erva de São João é uma das plantas que tem uma excelente ação analgésica, vale muito a pena usar o chá da erva de São João para casos de dores, assim como a canela de velho. A canela de velho também é uma planta analgésica anti-inflamatória e tem uma ação, principalmente se for questão muscular, óssea, articular, vale muito a pena utilizar a canela de velho. A noz moscada também é uma planta muito comum, a gente pode comprar no supermercado e ter em casa com muita facilidade, mas um chazinho de noz moscada pode resolver dores de cabeça com muita facilidade, inclusive cólicas menstruais também pode ajudar muito, é uma planta com um bom efeito analgésico. Lembrando, se você for fazer o chá da noz moscada, como ela você vai ralar ela, você vai fazer praticamente um pó dela, você vai usar uma colher de café de noz moscada para cada xícara de água, não é uma colher de sobremesa, precisa ser uma colher pequenininha, tá? De café. Para não exagerar na dose, senão ela pode causar alguma toxicidade também, pode causar náusea e tudo mais. Então, para evitar isso, é uma colherzinha de café e você faz um excelente chá de noz moscada. A casca do cajueiro também tem uma ação analgésica muito interessante, é uma ação progressiva, a ação analgésica dela. Você vai tomando e as dores vão passando conforme você toma. Então, vale muito a pena também utilizar a casca do cajueiro. Logicamente que não é disponível em todas as regiões do Brasil o cajueiro. Se você está mais na região do Cerrado, do Centro-Oeste, mesmo no norte do país, numa região de Cerrado, você tem a opção de encontrar o cajuí, que é um caju pequenininho que nasce aí nessas regiões. Agora, se você está na região litorânea do Nordeste, com certeza tem cajueiro de sobra para você. Aqui na minha região tem cajueiros plantados, mas não são nativos daqui, mas a gente aproveita também a casca deles como analgésico, com certeza. A macela e a artemisia são duas plantas analgésicas muito boas também, combatem vários tipos de dores. Vale a pena utilizar essas duas plantas como chá, ou como tintura, ou como óleo medicinal, pomada, vale muito a pena usar tanto a macela quanto a artemisia. No caso de dores tópicas também, dores musculares, articulares, como analgésico, as versões da arnica, aí, seja a arnica inglesa, a arnica brasileira, a couve-cravinha, tem uma ação fantástica, e a raiz da vassourinha também tem uma ação muito eficiente
no controle das dores tópicas, né, dores localizadas, musculares, articulares e tudo mais. São plantas que têm ótima ação nesses casos. Por fim, duas plantas muito recomendadas, muito utilizadas para problemas de dores, dores gerais, dores de cabeça, dores cólicas e dores de modo geral. O alecrim e a erva cidreira são duas plantas muito faladas e muito utilizadas para esse fim das dores. Então é isso, pessoal. Nessa aula nós vimos como construir a sua farmácia de emergência, ter as tinturas à mão aí para você ter com facilidade o uso das plantas medicinais, dos problemas mais comuns que as pessoas podem enfrentar aí no seu dia a dia.